precisamos falar sobre ciúmes. Precisamos falar sobre ciúmes e inveja. E precisamos principalmente falar a respeito da conexão direta que há entre essas duas emoções, entre esses dois sentimentos que assolam o universo feminino. E que é um grandiosíssimo problema para o seu relacionamento com Deus, com você, para o seu relacionamento com o próximo e para o seu relacionamento com a vida. Se você é o tipo de mulher ciumenta que não permite com que seu homem faça absolutamente nada, ou fale com ninguém, ou não tem amigas, ou isso, ou aquilo outro, se você é o tipo de mulher que acha fofinho, engraçadinho esses conteúdos dos casais que ficam fazendo piada com ciúmes excessivos, ou que realmente são ciumentos excessivamente e ganham muito dinheiro fazendo esses vídeos no TikTok, no Instagram, etc e tal. Se você acha que isso é saudável, eu tenho uma péssima notícia para você. Você é uma pessoa extremamente invejosa. E essa inveja, ela é tóxica para você. Ela é tóxica também dentro de um relacionamento, obviamente, porque você sempre vai se colocar como a não merecedora. E aí é que tá. O ciúmes, o que é o ciúmes? É uma tentativa de controle do brilho e do poder pessoal que o outro tem, do magnetismo, das oportunidades e tudo que o outro recebe, que você não. Uma pessoa extremamente ciumenta é uma pessoa extremamente insegura de si mesma. E essa insegurança se dá no berço. Seja porque essa mulher não teve pai, seja porque essa mulher não teve mãe. Mas principalmente é uma insegurança de você não compreender que você não pode dominar, comandar ou mandar no outro. Você não pode, você não tem controle sobre o outro. Você tem controle sobre você, sobre o outro não. Então, a dinâmica de um relacionamento em que uma pessoa é extremamente ciumenta e tóxica, ela vai minando e acabando com a personalidade, com a essência única da pessoa que está ao lado dela. Porque a pessoa que está ao lado dela foi cativada, conquistada e se interessa, ama ou é apaixonada, mas principalmente essa pessoa, ela não tem a coragem de ser quem ela é. E aí são pessoas que ficam alimentando essa necessidade, de apagar o brilho do outro e a necessidade de aceitar que eu não mereço mesmo, eu não sou isso mesmo, realmente eu não posso, alguém tem que me podar, porque isso é amor. Então o amor é o ciúme, o controle, o domínio escravocrata, porque é uma relação escravocrata. E o que é amor para mim é o que é esse domínio, essa escravidão, essa necessidade de sempre obedecer alguém, tá? Essa é uma relação extremamente tóxica. E se você reparar, as mulheres que são extremamente ciumentas sempre vêm com um papinho de que: menina, você viu a fulaninha? Ai, engordou, né? Ih, nossa, olha, eu acho que aquele namorado dela vai largar ela logo, logo. Menina, ele é muito bonito, rico. Ih, eu não acho não. Eu acho que ela é muito estranha. Eu acho que ela vai perder ele rapidinho. Porque, né, vamos combinar. Olha aquele cabelo dela. Pô, fala sério, ela não se cuida, né? Ela engordou. Sempre tem um papinho querendo diminuir alguém que ela acredita que é melhor que ela. Então, sempre vai querer colocar um defeito ou está bem sucedida. Não, mas ela com certeza está dormindo com alguém, porque não é possível, né? Ela não consegue, meu amor, não consegue. Então, essa coisa desse ciúmes excessivo é inveja, tá?
E eu tô falando de inveja, mulheres que têm inveja dos homens que estão ao lado delas, mulheres que querem competir com esses homens. Então elas não conseguem ter esse magnetismo, elas não entendem por que eles são tão magnéticos e elas continuam ali estagnadas e rancorosas e com raiva e com ódio geralmente elas nem cuidam do próprio relacionamento ao ponto de acolhimento, porque não existe acolhimento, o que existe é competição. O que existe é inveja. O que existe é: você é meu objeto de controle. E você está aqui para me satisfazer. Então você não pode ser quem é você. Você só pode ser o que eu denominar o que você pode ser. As pessoas que ficam presas dentro desse tipo de relacionamento, geralmente tiveram mães, homens, né, no caso. Mães extremamente abusivas, assim como as mulheres geralmente ou não tiveram pai presente, né, ou tiveram um pai abusivo com a mãe, ou alcoólatra, ou com problemas de questões, né, usuários de substâncias. Isso é um grande problema. Então, por exemplo, ciúmes dentro da relação, ele é normal, ele é carinho, cuidado. E quando ele ultrapassa uma barreira, aí é doença, aí é escravidão. Você é meu objeto e eu controlo você, tá? Porque é natural que exista ciúmes. Os meus pais estão casados há 39 anos, vão fazer 40 anos de casado. E aí, esse ano? Não, ano que vem. E aí, a última vez que eu fui pro Rio, eu tava conversando com a minha mãe, porque estou solteira, né, gente? E aí eu tava conversando com a minha mãe sobre, né, coisas de mãe e filha. E me abrindo, né? Estou há alguns anos em celibato, mas eu quero, né, ter um relacionamento, quero me casar novamente e tal. E aí, aí ela tava me contando uma história, ela, minha filha, porque eu tava num voo. E aí, não sei o que, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Aí, a gente tava na sala, meu pai tava lá no quarto, lá longe. Ele foi pensar: oi, Zeninha, quando é que foi isso? Foi agora? Hein? Aí minha mãe conversando, né? Não, Fred, é que... Então, minha filha, é porque... Então, aí naquele momento, a minha postura foi: não, que isso, eu sou uma mulher casada. Não. Eu acho que você tá confundindo as coisas. E aí o meu pai, tipo... que bom, né? Que bom, é isso aí, muito bem. Mas você não tava de aliança, não? Aí minha mãe: não, tem alguns meses que você não usa aliança. Eu perdi, a aliança ficou muito, eu fiquei muito inchado, e aí eu tive que quebrar a aliança. Aí minha mãe: eu parei de usar aliança também. Aí meu pai: então isso foi recente, né, Zuni? Aí ele falou: não, a gente vai essa semana resolver isso. Eu vou na joalheria, a gente vai fazer a nossa aliança. Aí eu olhando assim, aí eu saí assim de fininho. Aí eu saindo assim, minha mãe: minha filha, volta aqui. Eu falei: não, mãe, eu vou buscar um chá, você quer? Porque pai e mãe tem que resolver as coisas de pai e mãe, né? Eu não tenho nada a ver com nada. Mas você entende que é isso? E assim, é um joguinho. A minha mãe não estava fazendo nada, minha mãe foi cantada no voo. Ela estava sem aliança. Entendeu? E ela estava quieta, né, dela, sem aliança. E essa história, ela veio à tona numa conversa que eu estava tendo com a minha mãe sobre aliança, casamento, sobre essas coisas. Quando meu pai ouviu, ele falou: opa, pera lá, meu gado não tá solto não, né? Então eu vou resolver isso, porque assim como eu, como homem casado, não posso ficar andando por aí de aliança, sem aliança, minha mulher também não. E aí ele foi lá e resolveu. Só que o ponto é: meu pai, em momento nenhum, chegou e... ele viu que, na verdade, o erro era dele, né? O erro era dele, porque ele ficou sem aliança, não avisou nada, não falou nada, não
E eu me falei, então tá bom, já que é assim, então é assim. E quem lidera o relacionamento é o homem. Em todas as etapas, tá? E se uma mulher, ela tem esse poder e domínio sobre o homem, nesse sentido de você não vai falar com fulana, eu proíbo você de falar com fulana, eu proíbo você de ir a tal lugar, eu proíbo você de chegar em casa 5 minutos depois do horário, sei lá, 10 minutos depois que você sai do trabalho, você chega em casa em 10 minutos. Se você chegar em 15, eu te mato, entendeu? Esse tipo de comportamento mostra que o homem, ele é fraco. E essa mulher, ela tá pronta para dar um pé na bunda dele assim que ela encontrar um cara mais rico e mais fraco que ele. Então, é muito triste ver que o tipo de conteúdo que viraliza na internet sobre ciúmes, as pessoas comentando, que engraçado, caraca, minha namorada é igualzinha. É por isso que os homens não querem chegar, é por isso que os homens não querem namorar. É por isso que as mulheres aceitam picante. É por isso que as mulheres, elas não estão relaxadas, não estão sentadas no seu próprio trono, entendeu? Porque uma rainha, ela não precisa fazer ciúmes. Uma rainha não precisa se movimentar. Uma rainha não precisa disso. Uma coisa na sua cabeça: esquece competição feminina, isso não existe. Isso foi fabricado pela Idade Média na caça às bruxas. Ou eu denunciava você, ou eu ia pra fogueira, querida. Tá? Isso foi ficando preso no nosso DNA. Foram 1000 anos de queimas bruxas, gente. Não é pouca coisa. São milhares de gerações vivendo esse inferno de você não poder ser bruxona, de você não poder cuidar de si mesma, do seu cabelo, produzir maquiagem, de você não poder se perfumar, tomar banho. Era proibido tomar banho. Que nojo. Tá entendendo? Então isso tudo ficou impregnado no nosso DNA. É por isso que tem muita mulher porca por aí. Mas se você é uma mulher que tem muitos ciúmes, preste atenção. Você não precisa ter inveja da pessoa que está ao seu lado. Cara, e olha só, eu já observei muitas mulheres. As mulheres extremamente ciumentas são as que mais traem. Porque elas são muito inseguras e invejosas. E elas têm medo. Ai, meu Deus! Então pode reparar, toda mulher ciumenta já traiu o namorado. Você sabe disso, você conhece alguém assim. Ou você que é ciumenta já fez isso. Então, minha irmã, ponha a mão na sua consciência, que a consciência ela tem peso. Ela tem um peso específico. Existe um estudo científico muito interessante sobre isso, tá? Mas isso não é assunto para esse vídeo, é assunto para um outro vídeo. Mas reflita sobre: você ama ou não o homem que está ao seu lado? Porque amor é liberdade. Amor é liberdade. Eu sou tão livre que eu escolho ficar com uma pessoa. Tem noção do que é isso? Isso é o ápice da liberdade. É o ápice. Minha mãe estava num voo e ela falou: minha filha era um coroa interessante, né? Aquele tipo de coroa, ela mesma que tem berço, tipo seu pai, só que ativo. Meu pai tá aposentado, né? Ele trabalha em outras frentes. Trabalha nos negócios da família, ele tem outras frentes. Mas você entende? Ele falou: não, eu acho que o senhor entendeu errado, eu sou uma mulher casada. Que ele chamou minha mãe pra jantar, né? Pra ter um date. Ele falou: não,
Ela poderia muito bem sair jantar com outro homem. Aliás, ela estava em outro estado. Ninguém ia ver. Ela ia ver. A consciência dela. Entende? Meus pais sempre foram muito tranquilos. Eles sempre confiaram muito um no outro em relação a isso. Sabe por quê? Porque eles confiam em si mesmos. Porque eles são tão livres que eles escolheram ficar juntos 40 anos. Outro ponto interessante também é que não existe essa de você controlar as pessoas. Meus pais sempre colocaram um ao outro lá em cima. Minha mãe dando todo o suporte para o meu pai. E meu pai também dando todo o suporte para minha mãe. A liberdade, ela está na escolha. E se você escolhe ficar com alguém, você escolhe esse alguém por completo. Você não pode prender uma pessoa numa jaula. Fazer com que a pessoa fique nervosa e pensa constantemente sobre, oh, meu Deus, os homens desejam paz. Todo mundo fala isso, né? O que o homem mais quer na vida é paz. Dentro do relacionamento, né? Dentro de casa. O que o homem mais quer na vida é paz, 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 paz. Sabe como você dá paz para um homem? Tendo você a paz. Se você não estiver em paz, você vai transformar a vida desse homem e de todos ao seu redor num grandiosíssimo inferno. Porém, o maior inferno será o seu. Ninguém ao seu redor vai sofrer tanto quanto você. Ninguém. Você vai ser a pessoa que mais vai sofrer. E sabe por quê? Porque você tem inveja. E você quer se vingar. E é por isso que as mulheres mais ciumentas são as que mais traem. É um ciclo sem fim. Eu sou Camila Araripe e eu sou uma sacerdotisa. Eu inicio você ao sacerdócio, aos orgasmos através da respiração, ao yoga, meditação, ao tantra, tá bom? A espiritualidade, a alimentação saudável. Dentro do templo você vai ter absolutamente tudo. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Toca o sininho, tá? Me segue também nas outras redes sociais. Aqui embaixo tem todos os meus links, meu site, cursos, mentorias. E é isso, minha flor. Existe cura para o ciúme. Mas se você não tiver coragem de admitir que você tem inveja e você é vingativa, nada feito. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.